Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos conectados mais uma vez aqui pelo Instagram do Centro Espírita Irmã Angélica. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que nos acompanham. Boa noite, Alcivan. Boa noite, Cadu. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Vou pedir só alguns instantes para mais corações se juntar conosco nessa noite de hoje. Boa noite, Gisele. Amigo Helder, boa noite. Olá, Betinha. Boa noite. Enquanto vão se juntando mais corações conosco nessa noite de hoje, eu trago uma leitura inicial. Boa noite, Michele. Uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema, no caso o Espírito Ernesto já traz de um outro autor, mas que é um autor desconhecido. Então, mas intitula-se Deus. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, olhando para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava com a busca e perseguia e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sempre e sem procurar, foi que te encontrei. É uma leitura belíssima, né? Quantas e quantas vezes a gente procura Deus nos locais, procura Deus em igrejas, templos religiosos que sejam, em personalidades religiosas, figuras, né? Pessoas religiosas, e a gente tenta encontrar uma idealização de Deus nessas pessoas, e quando a gente percebe que são pessoas que cometem erros, que cometem falhas, da mesma forma que nós, a gente começa a duvidar se Deus é aquilo que as pessoas falam ou como nós enxergamos. Muitas vezes procuramos, nos sentimos sozinhos, algumas pessoas até ficam descrentes, duvidam da existência, alguns se dizem gnósticos ou agnósticos ou ateias, e nos convida o texto a refletir que
depois de passar muitas vezes por sentimentos de solidão, né, de vazio existencial, e a gente precisa de ajuda e pede ajuda, o amparo vem. E vem por muitas mãos. E a gente vai deixando o ódio, o sentimento de solidão de lado e vai começando a viver a amizade e o amor. E a gente vai percebendo que Deus colocou cada uma das coisas e das pessoas em nossas vidas para que a gente note que Deus está muito mais do que além de todas as coisas. Ele também está dentro de cada um de nós. E quando a gente enxerga que Deus está em nós e que nós somos partes de Deus, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Começamos a enxergar os nossos irmãos com outros olhos. Foi essa a leitura inicial da noite de hoje. Eu quero dar boa noite a quem chegou agora. Boa noite, Magdiel. Boa noite, Betinha. Boa noite, Leila, Ana. E nesse exato momento eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto e todos juntos em um só pensamento e em um só coração dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, aqui estamos mais uma vez em pensamento e em coração para estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos instrui do que fazer nos momentos de dor, de agonia, nos momentos de dúvidas. Recebemos o amparo, o consolo e o esclarecimento que vem dos teus benfeitores espirituais, nos fazendo sempre a referência às palavras de vida eterna. Pedimos a tua paz, o teu amor, e que através dos nossos benfeitores espirituais, nesse exato momento, que venha sobre cada um de nós as tuas bênçãos, Pai. A luz do entendimento para que melhor possamos absorver as reflexões que serão trazidas para nós nessa noite de hoje. Pedimos em favor dos nossos irmãos que se encontram no leito dos hospitais, no meio das ruas, dentro de casa, para as pessoas que andam no meio das trevas, da solidão, consumidas pelo orgulho, pelo egoísmo. Olha por estas também, Senhor. Que quando teus benfeitores espirituais encarnados não conseguirem chegar nessas pessoas, os espirituais desencarnados cheguem até ela, como uma luz que clareia e reergue. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, estejam sobre cada um de nós. Que assim seja. Eu quero dar boa noite a quem está chegando agora. Boa noite, Gorete. Boa noite, Ivone. Que alegria ter vocês conosco nessa noite de hoje. Gente, como colocado aqui nos comentários fixos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, a Terra. Estamos falando e iremos refletir a respeito do nosso planeta, desse orbe que nós vivemos. Mas antes da gente compreender a Terra de uma configuração, digamos assim, de uma categoria para uma outra categoria, é preciso a gente entender algumas coisas. E nas palavras de Jesus é que nós começaremos a nossa reflexão. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, nos é narrado: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crê também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois vou-me para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim,
a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O nosso mestre diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando a gente olha por muitos pontos de vista, um deles a gente capta que a casa de meu Pai há muitas moradas. Mas o que é a casa de Deus? Deus criou tudo, todo o universo. Há muitas moradas. Há algumas pessoas que pensam até hoje que de todo o cosmo, que de todo o universo, que de todas as galáxias, que dentre todas bilhões e bilhões de estrelas que cintilam em todo o universo, e em cada uma delas, em muitas delas, sistemas planetários, orbes planetários que giram em torno destas estrelas. Olhar para nós aqui na Terra e imaginar que existe vida apenas aqui na Terra é olhar para o universo inteiro com uma visão muito limitada e não reconhecer que dentre muitas e muitas bilhões de estrelas só observadas, ainda tem aquelas que o homem ainda não conseguiu observar. O universo ele é muito grande, muitos planetas, muitas vidas. A gente é que ainda na nossa condição não conseguimos detectar tais vidas, até porque procuramos as vidas assim como no nosso planeta. Mas existem muitas formas de vida que nós não conhecemos ainda. Desses muitos planetas, existem os planetas recém-criados, existem os planetas mais velhos. Isso quando a gente forma de formação geológica planetária. Mas é necessário olhar também pelo um olhar espiritual. E a doutrina espírita, ela nos esclarece muito bem o motivo de termos bilhões de planetas cintilando estrelas e de nossa vida. A espiritualidade amiga, ela nos revela que existem categorias de planetas, 5 categorias. Os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os planetas de regeneração, os planetas ditosos e os planetas angelicais. Os planetas primitivos são aqueles que existem, para que nele habitem os espíritos recém-criados por Deus. Então são os espíritos primitivos, digamos assim, espíritos brutos, e eles são colocados nesses planetas para que comecem a crescer. É a infância espiritual do espírito. Então é colocado os espíritos naquele orbe de espíritos primitivos, ligados ao corpo físico, e aí nós temos aquelas pessoas, né, mais embrutecidas, aqueles espíritos que respondem mais pelo instinto animalizado do que pelos instintos espirituais. Então seriam o que nós fomos há milhões ou milhares de anos atrás, aqueles espíritos brutos, aquelas pessoas primitivas, homens das cavernas, isso já considerando a parte humana do que a gente tem hoje, dos Homo sapiens e depois dos Homens sapiens sapiens, né? O Homo sapiens sapiens. Mas ainda as formas de vidas primitivas, porque tudo aquilo que existiu, todas as formas de vidas anteriores, é porque o espírito estava preparando até mesmo a sua vestimenta, evoluindo as raças, a forma de vida, para que pudéssemos chegar onde chegamos hoje. Então os planetas primitivos são para os espíritos recém-criados por Deus, é a infância espiritual. E a gente vai começando a crescer, cada um no seu livre-arbítrio. Acima
dos planetas, né, ou mais adiantado, melhor dizendo, do que os planetas primitivos, são para aqueles espíritos que já têm consciência de si e das coisas que fazem. Então, são para espíritos mais adiantados do que os espíritos recém-criados. E esses estão nos planetas de provas e de expiações. As expiações e provas, o nome já diz tudo, né? É quando nós vamos vivenciar, nós vamos experimentar situações difíceis em nossas vidas para que a gente possa aprender com cada uma delas. Expiar por si só, né, já é uma prova, mas as provas nem sempre são expiações. Como assim? A expiação, ela vem de passar por uma experiência. E logo ela pode durar uma encarnação inteira. Exemplo, nascer na fisiologia, no sexo biológico masculino, é uma expiação. Para que o espírito passe, né, ou tenha experiências enquanto homem, enquanto pai, ou solteiro, não importa, mas uma experiência, né, no corpo de homem. Nascer na fisiologia biológica, na sexualidade, no sexo feminino, né, nascer mulher no corpo, é porque o espírito necessita nascer como mulher para que ele aprenda também outras coisas, vivencie outras experiências, como por exemplo a maternidade, ou não ter a maternidade, mas são expiações. Um espírito que muitas vezes teve como expiação nascer sempre, né, ou ser sempre um pai, para que ele também evolua, é necessário que ele tenha e sinta o amor de mãe. Então o espírito migra na sua, né, encarnação de um lado para o outro, para que ele venha ter expiações e provas, para que ele progrida, para que ele compreenda e vivencie tudo o que tem, para que ele possa evoluir. E as provas, elas podem ser passageiras, elas são passageiras. São situações que a gente exige de nós algumas autoajustes. Exemplo, né? Muitas pessoas, às vezes, que têm um casamento ou uma união estável com alguém, e depois de certo tempo a união estável termina e cada um segue sua vida, é porque aquele momento era uma prova. Os espíritos se juntaram para que pudessem aprender juntas e se separaram para que possam aprender depois, cada um do seu jeito. Então são provas. Quando a gente tem situações de filhos difíceis, ou de pais difíceis, ou de colegas, de irmãos, familiares, que são difíceis, são provas que nós precisamos passar. Situações difíceis no trabalho, dentro de casa, tudo são convites para que a gente exercite a paciência, a tolerância, a compreensão e o amor. Então a gente vai sempre tendo, né, a paciência. Isso também dentro dos templos religiosos, né? Quem pensa em dizer assim, vou sair do meu templo religioso e vou para outro templo porque eu não vejo Deus no meu. As pessoas falam mal dos outros aqui, as pessoas fazem muito isso, as pessoas fazem muito aquilo. Isso acontece em todos os locais. Em todos, porque são de pessoas. E as pessoas, cada uma delas, passa por provas e expiações. E você também passa por uma, que é saber lidar com esse tipo de pessoa. É por isso que muitas vezes, quando estamos em certos locais, sempre aparece alguém do mesmo jeito, com as mesmas brincadeiras, ou com as mesmas chateações, ou pessoas sempre do mesmo jeito, difícil de lidar, troca de aparência física, mas as provas são as mesmas. Então nós precisamos passar por essas provas. Essas provas podem vir para que a gente, né, amadureça mais, trazendo isso como reparação de falhas anteriores em outras vidas, e dessa vez a gente veio para aperfeiçoar, ou porque nós conseguimos a façanha, digamos assim, de errarmos nessa mesma encarnação e colhermos o fruto nessa mesma encarnação. Sorte quando é assim, porque nós podemos reparar na mesma vida. Isso é muito bom. E outras provas nós pedimos. Nós não precisamos nem reparar um erro, mas que nós pedimos para que a gente possa evoluir mais. Então, um planeta de provas e de expiações são um planeta onde é colocado os espíritos, né, onde são colocados os espíritos que todos necessitam de expiações, de provas,
para melhor progredir. Nos planetas primitivos, como é mais instinto animalizado, então existem muitos impulsos de raiva, de ódio, de força bruta, e o mal prevalece acima do bem. No planeta de provas e de expiações, o mal ainda prevalece acima do bem. A diferença é que os espíritos já não são mais tão ingênuos. Eles têm plena consciência do que estão fazendo. Mas o mal ainda prevalece acima do bem. Mais adiantado que os planetas de provas e expiações, temos os planetas de regeneração, ou os planetas regeneradores. É quando finalmente o mal ele retroage e o bem ele avança um pouco. E assim equipara-se o bem e o mal. Só em o mal retroagir, a gente já se sente bem, né? Quantas vezes a gente está em situações difíceis ou já leva uma vida tão difícil e adoece. Aí tudo piora. E só em a gente ficar bom e voltar para o que era antes, a gente já se sente bem. Então, planetas de regeneração são para que o mal diminua e o bem avance. Equiparam-se. Quando os espíritos adiantam-se, o planeta sobe de categoria novamente. E vamos para os planetas ditosos, onde o bem prevalece acima do mal. Mas, ainda assim, há mal que precisa ser reparado. Digamos que ainda falta consertar algumas coisas, alguns ajustes. E depois, mais adiantado, temos os planetas angelicais, onde definitivamente só existem espíritos puros, onde somente o bem reina. Quanto mais adiantado moralmente o planeta é, mais apegado à matéria. Então, os planetas angelicais nos informam os espíritos superiores que são planetas quase todos espirituais, onde há pouquíssima matéria. De tão espiritual que já são os planetas. São planetas de espíritos puros, assim como Cristo. Mas o que os espíritos fazem quando atingem a perfeição? Por lá ficam? Deus, ele é maravilhosamente maravilhoso. Maravilhosamente bom. Ele dá a oportunidade destes espíritos mais adiantados virem a planetas que ainda estão mais atrás para que nos ajudem a evoluir, para que a gente possa aprender, ter instrutores e assim poder chegar mais rápido, né, à condição de um espírito perfeito, porque foi para isso que Deus nos fez, para sermos espíritos perfeitos. Se somos fadados a alguma coisa, é a felicidade plena. A Terra, ela está justamente nessa migração de um planeta de provas e de expiação para um planeta de regeneração. Então, dessas 5 categorias de planeta, do primitivo até os planetas angelicais, a Terra está entre o planeta primitivo e os planetas medianeiros, digamos assim, os planetas que medeiam a escala evolutiva. Então, já que nós ainda estamos num processo de crescimento e em um planeta onde o mal prevalece acima do bem, é comum nós vermos diariamente, como vemos, notícias ruins. Notícias ruins na televisão, nas redes sociais, e é uma atrás da outra. Rádio nos trazem notícias o tempo todo, notícias muitas vezes não boas. Porque nós vamos tendo consciência, tem pessoas que dizem até assim, né? Esse mundo está perdido, não tem mais jeito. É o que as pessoas dizem, né? Mas é porque nós ainda estamos nessa categoria. E, assim como em uma escola existem diversas séries no planeta de provas e expiações, existem aqueles espíritos que chegaram dos planetas primitivos, então ainda são presos à matéria. Então são ainda embrutecidos, mesmo ainda aqui no planeta de planetas de provas e expiações. Digamos que são espíritos que acabaram de chegar aqui e estão tendo uma oportunidade de crescimento. E aqui também se encontram espíritos um pouco mais instruídos, um pouco mais adiantados moralmente. É por isso que a gente vê no dia a dia espíritos
pessoas muito mais embrutecidas, arrogantes, egoístas, orgulhosas, e nós conseguimos ver pessoas tolerantes, pacíficas, pacificadoras, extremamente pacientes, pessoas que perdoam, pessoas que amam, pessoas que não importa o que as outras façam com ela, ela continua fazendo o bem, porque sabe que é pelo bem que as coisas vão mudar. Então a gente consegue encontrar esses dois tipos de espíritos aqui. Por quê? Porque é a oportunidade. Digamos que está mais próximo de migrar de categoria e ir para um planeta mais adiantado. E o outro acabou de chegar para que se adiante também. Então é um trânsito de espíritos, até que chegue um certo período e diga-se, é necessário que o planeta evolua. Os espíritos já conseguiram adiantar e o planeta entra em uma nova categoria, em um planeta regenerador. E aí, quando o planeta muda de categoria mais adiantado, os espíritos que se negaram ou que tiveram muitas oportunidades para evoluir e não quiseram ou não conseguiram porque estavam presas em seu orgulho, mesmo tendo todos os instrumentos para se desprender do orgulho e do egoísmo, resolveram ficar com estes. Então, esses espíritos são tirados da Terra, são tirados do planeta e irão para um outro planeta, não por castigo, mas porque eles vão continuar ainda na condição evolutiva de habitarem planetas de provas e de expiações. E a Terra já não é mais um planeta assim, não será no caso. Será um planeta de regeneração. Então os espíritos que se negaram a evoluir vão para outro planeta de igual hierarquia, digamos assim, espiritual no processo evolutivo. E no planeta de regeneração ficarão os espíritos que evoluíram na lei de amor e de caridade. E também assim, espíritos que já estão na pátria espiritual, esperando que a Terra migre para um planeta de regeneração, eles possam vir. E já estão na fila, estão só esperando. Quando o planeta muda, os espíritos vêm. Então, os espíritos que estão para chegar na Terra são espíritos mais adiantados. E como nós estamos no processo de caminhada, estes espíritos já começaram a vir. Estão vindo devagarzinho, um a um. É por isso que a gente tem notícia, né? Crianças prodígios, crianças tão novas que já fazem isso e que já fazem aquilo outro. São espíritos que aprendem muito rápido ou se lembram muito rápido, porque já viram isso nas pátrias espirituais. Então nós estamos num desafio muito grande e é uma oportunidade muito boa. Criar nossos filhos, né? Nossos netos, que são aqueles espíritos possivelmente, né, ou que já estão vindo aí, espíritos um pouco mais adiantados. Olha a responsabilidade que nós temos ao educarmos estes espíritos, ao exemplo que devemos dar a estes. Mas ainda vamos lembrar que estamos em um planeta de provas e de expiações. Então também ainda estão sendo dadas, digamos assim, as últimas oportunidades para alguns espíritos poderem evoluir mais rápido. Caso contrário, eles irão para outro planeta. Então é comum a gente ainda ver espíritos muito embrutecidos chegando, espíritos que não escutam os pais, nem as mães, nem seus responsáveis, que não sabem receber amor, de tão presos que ainda estão. Paciência para com estes e amor. Vamos lembrar que algumas pessoas, alguns espíritos, merecem o nosso amor e outras precisam dele. Então nós devemos ainda a paciência, estão no processo evolutivo. Mesmo no planeta de provas e expiações, existem espíritos mais adiantados do que outros. Se nós formos a um hospital, o que encontraremos dentro de um hospital? Pessoas doentes. Quando a gente chega à Terra, o que nós vamos encontrar? Espíritos que estão nas provas e nas expiações. Mas vamos lembrar também que em um hospital existem pacientes que já estão para receber alta. E existem aqueles que acabaram de chegar com a enfermidade. É por isso que nós vemos, né, aqui no dia a dia, espíritos mais adiantados e espíritos nem tanto. E vamos lembrar também que existe a equipe médica, que são de pessoas mais instruídas, ajudando aqueles pacientes que acabaram de chegar. Ou seja, existem os espíritos amigos
que estão auxiliando a cada um daqueles espíritos mais adiantados que estão ajudando os espíritos necessitados, assim como em uma escola. Chegou uma criança no maternal, pequenininha, vai para séries iniciais, mas vamos lembrar que também tem aqueles alunos concluintes do ensino médio que já estão para sair para a universidade. Então, estamos nessa escola Terra, o planeta escola. Aqui nós viemos para aprender. Na escola existe a equipe docente, a equipe técnica, a equipe pedagógica. Os docentes são espíritos mais esclarecidos que vêm ajudar na formação daqueles outros. Assim também na pátria espiritual. Então, os espíritos mais adiantados, eles podem e virão para nos ajudar em nosso progresso, para nos auxiliar, para dizer desprenda-se desse orgulho todo, para nos mostrar o caminho correto. Agora, eles nos mostram, muitas vezes, até pegam na nossa mão e nos conduz, às vezes, mas eles não vão nos guiar puxando na mãozinha como se nós fôssemos crianças, porque nós temos o livre-arbítrio e nós já conseguimos distinguir o bem do mal. Então, se a gente sabe o certo a ser feito e nós nos mantemos no erro, não foi por falta de aviso. Como diz um ditado, né? Quando uma pessoa comete sempre o mesmo erro, já sabendo o certo a ser feito, então ela não está errando. Ela tomou foi uma decisão de agir no erro. E o livre-arbítrio dela é respeitado. Agora, pagará a conta, mais cedo ou mais tarde, não por castigo, mas por questão de justiça. Quando uma criança reprova numa série, é dada uma nova oportunidade. Ela cursar novamente a mesma série, para que possa aprender os conteúdos que não conseguiu ainda. Então não se coloca uma criança do 6º ano na 3ª série do ensino médio, porque ela não vai acompanhar. Ela continua na 3ª série. Assim sendo, quando o planeta tiver apenas com espíritos predominantemente mais evoluídos, os espíritos que ficaram mais para trás vão continuar na mesma série, só que em um outro planeta. E aqui ficarão os espíritos mais esclarecidos. Mas por quê? E como que nós iremos evoluir? O nosso Mestre Jesus já ensinou há 2000 anos. Amar uns aos outros. Quando nós cumprimos as leis de amor e de caridade, nós vamos viver na plenitude. A nossa irmã Tassiana comenta, né? A dificuldade de entender o auxílio de um espírito superior atrapalha a evolução do ser. Quando muitas vezes nos é trazido os conselhos, né, dos nossos pais ou das pessoas que nos amam, e nós sabemos que nos aconselham para o bem, mas as pessoas, algumas delas, não escutam ou não acatam, porque julgam saber mais ou do que o outro não sabe nada e a pessoa sabe mais de si. São pessoas altamente presas no orgulho. Essas vão ter a oportunidade de aprender, só não com a mesma facilidade que o pai, que a mãe ensina, com o amor. A oportunidade de aprender é dada. Umas formas de aprender é mais fácil do que outras, mas o espírito é livre para poder aprender da forma que achar mais conveniente. Tem pessoas que aprendem quando vê, outras quando escuta, né? Tem pessoas, estamos aí nesse tempo de pandemia, tem pessoas que viu que está numa pandemia, já consegue praticar a empatia, ou seja, o amor em relação ao próximo, e fica em casa, faz as medidas de proteção, quando pode, fica em casa, evita as aglomerações, segue todas as recomendações sanitárias. Tem pessoas que, para começar a fazer isso, elas veem alguém próximo, elas veem, né, um vizinho, um colega de trabalho. Aí essa conseguiu aprender porque foi mais perto de si, se modificou. Este espírito precisou ver mais de perto para evoluir. Outros espíritos, eles começam a praticar o amor e a empatia quando vê um membro da própria família contrair a doença e ficar no estado grave, ou até perder, entre aspas, sabemos que a vida sempre continua, um parente.
E essa pessoa cai em si e vê a necessidade de seguir as recomendações. E outros espíritos só vão aprender quando sentir na pele. Quando sentir, né, como a gente costuma dizer, na pele, assim, de sentir, aí estes vão evoluir. Perceba que a oportunidade foi dada a todos. Alguns aprenderam mais rápidos, outros tiveram que sofrer pela dor para aprender. A professora mais eficiente, como a gente costuma dizer, a professora dor. Quando o espírito passa pela dor, ele evolui. É por isso que estamos no planeta de provas e expiação. Sentimos muitas dores, financeiras, profissionais, familiares, de diversos setores em relacionamento, na vida amorosa, passamos por muitas dificuldades. É uma dor. E às vezes uma dor que outra pessoa não enxerga, só nós sentimos. Mas é porque nós estamos num processo de depuração. Agora, quando nós estamos ficando como o planeta todo mais atrasado do que o que deveria, a codificação espírita também nos esclarece o que acontece. Quando a Terra precisa avançar moralmente, todos coletivamente, mais rápido, porque estão atrasados, porque estamos atrasados, é preciso, como se fosse numa escola, dizer: vou correr aqui com um assunto, que é para poder bater o cronograma todo do curso. Então, para dar essa acelerada, só que na nossa vida moral e espiritual, o planeta Terra, de tempos em tempos, passa por provas coletivas, que às vezes, né, como já aconteceram antes, por cataclismas, ou seja, algo que abala todo o globo terrestre e os espíritos que aqui estão. E outras vezes, né, o mundo pós-guerra. Claro que a espiritualidade jamais se anima com guerra, porque é ódio, ódio com ódio. Mas começa a se reconstruir e os espíritos pensam: será que foi realmente necessário? Será que eu vou querer isso de novo? E as provas também que vêm coletivamente, como por exemplo as pandemias, como essa que vivenciamos. Sabemos que ao longo da história, muitas pandemias, epidemias em locais, em países e no globo terrestre por completo vem acontecendo. Essa é mais uma das que estamos vivenciando. Possivelmente nós em espírito já vivemos outra, não aprendemos e foi dada uma nova oportunidade e nós estamos mais uma vez passando por esse processo pandêmico. Mas por que isso acontece? Por que o globo todo passa? É porque Deus não está vendo, como algumas pessoas dizem, né? Tem pessoas que dizem: será que Deus não está vendo isso? Isso não é coisa de Deus. Vamos lembrar que não cai a folha de uma árvore sem que Deus queira. E isso são provas coletivas para que toda a humanidade evolua. Toda a humanidade entenda que é necessário caminhar e nos desprendermos tanto das coisas materiais, de nós quebrarmos o nosso orgulho e nós evoluirmos. É por isso que nesse período que passamos de pandemia, né, no ano passado principalmente, esse período de ficar tão dentro de casa e as pessoas explodiram com a ansiedade, as depressões que vieram à tona, porque é necessário o espírito passar por aquela prova para que ele se depare, para que ele repare que ele tem coisas a serem reparadas. Para dizer: existe algo em mim que eu nem sabia que existia e eu preciso consertar isso, porque não está me fazendo bem. E a pessoa vai tratar-se, seja pelo auxílio médico, psicológico, pelo auxílio espiritual, o vazio que as pessoas sentem e que conseguem se preencher com o Evangelho de Jesus, e as pessoas vão se reconectando com o Criador. Então são experiências, provas que passamos individualmente e coletivamente. Nós precisamos crescer, evoluir, porque estamos na jornada evolutiva, como sabemos. O Espírito Emmanuel, ele nos traz no livro, o Consolador. Emmanuel nos diz: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida
em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independentemente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel da quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas das vocações inatas, de numerosas experiências e de valores naturais e espontâneos, a que chamais de subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado com as suas aquisições do passado. Depois de haver cumprido a prova ou a missão exigida pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina, aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. O Espírito Emmanuel nos lembra que, por mais que a ciência humana ela esteja evoluída, ainda somos tão pequenos. Somos tão simples ainda. Não, o que conhecemos ainda não é uma gota em todo o oceano. Precisamos evoluir muito mais do que intelectualmente, moralmente, como a exemplo dos exilados de Capela. Os exilados de Capela, do planeta Capela, eram espíritos avançados intelectualmente, altamente inteligentes, com muita tecnologia, e o planeta subiu de categoria. Foi para planetas mais elevados, um planeta mais elevado. Porém, muitos espíritos não evoluíram como deveria moralmente. Como o planeta subiu de categoria, os espíritos que reprovaram na escala evolutiva tiveram de vir a um planeta de mesma hierarquia moral do espírito. E estes espíritos saíram do planeta Capela e vieram para o planeta Terra há milênios de anos. E esses espíritos vieram ajudar as civilizações primitivas que aqui estavam, ou seja, nós. E eles nos trouxeram a ciência, nos trouxeram os princípios de sociedade, o que a sociedade precisa, vieram para ensinar e para aprender. E estes espíritos foram evoluindo moralmente. Alguns por aqui ficaram, porque ainda não aprenderam. Outros evoluíram ao ponto de irem para outros planetas, e outros voltaram ao seu planeta original, retornaram à Capela, porque conseguiram atingir o mesmo grau evolutivo do seu planeta. E os exilados de Capela têm livro, para quem se interessar, venda em todas as bibliotecas, livrarias espíritas. É fácil de encontrar, para quem tem interesse. Mas é para que a gente lembre que, além de avançarmos intelectualmente, necessário se faz que a gente aprenda moralmente. E para crescermos moralmente, enquanto espíritos, o nosso Mestre Jesus já ensinou o que devemos fazer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando amamos, nós vamos abrindo mão do orgulho, do egoísmo que tanto nos prende, que tanto nos acorrenta e que empata da gente evoluir. Mas na sabedoria divina e na justiça de Deus, com as leis de reencarnação, nós podemos voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente aprenda, para que a gente repare nossas falhas e para que a gente também possa usufruir do bem que nós fizemos. Se nós conseguirmos evoluir nessas provas ao ponto até de subir mais de hierarquia, que bom. Mas melhor do que andar desviado é caminhar pelo caminho correto. Porque não adianta estar no caminho certo se nós ficarmos parados. É necessário caminhar no caminho, na verdade e na vida, como ensinado pelo Mestre Jesus, nos ensinos evangélicos, nas palavras de vida eterna que tanto consolam o nosso coração, pela doutrina espírita que nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde iremos.
e endireitar os nossos caminhos. Estamos em processo de transição planetária e é necessário, quando a gente vai arrumar a casa, desarrumar a casa. Quando a gente vai, como a gente costuma dizer, varrer, lavar, fazer uma reforma na casa, a casa fica bagunçada. Vou fazer uma reforma na cozinha, a geladeira vai para a sala, ou vai para um quarto, ou vai para uma outra sala, e o fogão vai para um canto, e o armário vai para outro. Então a casa fica um pouco bagunçada, para que a obra seja feita e depois fique muito melhor. Então vamos lembrar que já que estamos em um planeta de provas, migrando a um planeta de regeneração, estamos arrumando a casa. É por isso que a gente sente um pouco mais as perturbações. É porque está no processo, né, de conserto, está mudando. Né, e não virá mais as mudanças planetárias com cataclismas, não virá mais mudanças planetárias com catástrofes. Essas mudanças irão ocorrer naturalmente, progressivamente. Então é por isso que agora as provas coletivas vêm como estas que nós estamos vivendo agora. Então, viver nesse período pandêmico é uma oportunidade que nós estamos tendo enquanto espíritos, de sentir tudo o que nós estamos passando, de nós nos encararmos como irmãos, de nós revermos as nossas práticas, rever os nossos pensamentos, lembrar que nós somos irmãos, praticar a empatia, olhar o que nós estamos fazendo de certo e de errado, termos paciência para aqueles nossos irmãos que ainda não conseguem compreender isso e, ao invés de julgar e de condenar, manter-se em paz, sereno e prontos para ajudá-los, porque um dia eles virão até nós. Então nós devemos estar bem para recebê-los. Então, ao invés de criticar, de xingar, de reclamar, o que Jesus faria? Se não esperar que eles viessem para poder dizer: o meu jugo é leve. Estamos tendo a oportunidade de passar por um processo de provas coletivas, de um progresso coletivo moral. Então vamos saber encarar e ver isso aos olhos de um espírito imortal, que são provas, que são situações. E quando as provas são difíceis, é necessário um grupo de estudo, né? Assim que a gente faz na faculdade, na escola. Vamos estudar, ter paciência, estudar o Evangelho de Jesus e colocar em prática o que o nosso Mestre ensinou. Vamos viver as leis de amor, as leis de caridade que Jesus nos ensinou, tendo a paciência com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, porque estamos todos no mesmo barco. Alguns espíritos aqui estão porque vieram em missão, outros porque estão em reparação. Muitas vezes nós sabemos facilmente identificar que nós estamos nas reparações, porque é uma dificuldade atrás da outra, não é assim? Então vamos ter calma, vamos ter paciência e vamos caminhar juntos, como ensina o nosso Mestre. Eu quero convidar cada um de vocês, mais uma vez, a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto e todos juntos, em um só coração, dizer: Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu santo nome, estudando essa doutrina, compreendendo as situações que nós estamos, para que juntos possamos passar por essas provas e migrarmos definitivamente a um planeta regenerador, a um planeta com mais bem e menos mal. E para que haja menos mal no mundo, deve haver menos mal em mim. Então ajuda-me a ver os defeitos,
que eu ainda tenho, para que eu possa reparar, aceitar que eu os tenho, para que assim eu possa melhorar enquanto filho, enquanto irmãos. Ajuda-nos, Senhor. E agradecemos. Agradecemos por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos encarnados, passando por essas provas, pois com teu amor e tua misericórdia, novas oportunidades foram nos dadas. E nós agradecemos por podermos viver e experimentar cada uma das coisas que acontecem em minha vida. Agradecemos pelos momentos difíceis, pelos momentos que exigem de nós mais calma e mais paciência. Agradecemos por tudo de bom que o Senhor nos coloca, pelo emprego, pelo estudo, pela vida, pela saúde. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor esteja hoje e sempre sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre cada um dos teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, e nos mantenha amparados pela tua espiritualidade superior, nos guiando, nos mostrando sempre o caminho correto a seguir, para que juntos possamos caminhar nos ensinos do Mestre Jesus. Que a tua paz e o teu amor permaneça hoje e sempre sobre cada um de nós. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco nessa noite de hoje. Eu quero agradecer a Gabriela, a Ivone, a Tassiana, agradecer aos nossos irmãos aqui da cidade de Apudi, mandando aqui um abraço fraterno, ao Centro Espírita Nova Vida. Um abraço, meu amigo Rodrigues. Agradecer a Caitlin, a Priscila, a Trízia, a Socorro, Tassiana, Helder, Ivone, Ana. Que alegria estarmos mais uma vez aqui. Que o nosso Pai abençoe a cada um de vocês. Muita paz.